O Mahabharata, de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 4. Golgrahana Parva. Capítulo 59. Luta com Asvatthama, sofrendo o rompimento da corda do Gandiva. Vaisampayana disse: então, ó rei poderoso, o filho de Drona avançou para um duelo com Arjuna em batalha. Observando a sua investida para o conflito como um furacão, derramando flechas como uma nuvem carregada de chuva, o filho de Pritha o recebeu como uma nuvem de flechas. E terrível foi o combate entre eles, semelhante àquele entre os deuses e os Danavas. E eles dispararam flechas um no outro como Virata e Vasava. E o céu sendo envolvido por todos os lados com flechas, o sol foi totalmente escondido, e o próprio ar ficou silencioso. E, ó conquistador de cidades hostis, quando eles atacavam e atingiam um ao outro, se elevaram sons altos, como de bambus em chamas. E, ó rei, os cavalos de Asvatthama, sendo violentamente afligidos por Arjuna, ficaram desnorteados e não podiam determinar qual caminho seguir. E enquanto o filho de Pritha percorria o campo, o filho poderoso de Drona, achando uma oportunidade, cortou a corda do Gandiva com uma flecha equipada com uma cabeça de ferradura. E vendo aquele feito extraordinário dele, os celestiais o aplaudiram muito, exclamando: muito bem! Muito bem! Drona e Bhishma, e Karna, e o guerreiro poderoso Kripa, todos aplaudiram muito aquela sua façanha. E o filho de Drona, esticando seu arco excelente, perfurou com suas flechas, equipadas com as penas da ave Kamka, o peito de Partha, aquele touro entre os guerreiros. Nisso, com uma risada alta, o poderosamente armado filho de Pritha prendeu uma corda forte e nova ao Gandiva. E umedecendo a corda do seu arco com o suor que se encontrava em sua testa parecida com a meia-lua, o filho de Pritha avançou em direção ao seu adversário, assim como um líder enfurecido de uma manada de elefantes avança em outro elefante. E o confronto que ocorreu entre aqueles dois heróis incomparáveis no campo de batalha foi extremamente violento e fez os pelos dos espectadores se arrepiarem. E enquanto aqueles heróis dotados de energia imensa lutavam, os dois elefantes poderosos, oscuros, os observavam com admiração. E aqueles bravos touros entre homens atacaram um ao outro com flechas de forma serpentiformes e parecidas com fogos ardentes. E como as duas aljavas, pertencentes ao Pandava, eram inesgotáveis, aquele herói pôde permanecer no campo imóvel como uma montanha. E como as flechas de Asvatthama, por causa de seu disparo incessante naquele conflito, se esgotaram rapidamente, foi por isso que Arjuna prevaleceu sobre seu adversário. Então Karna, esticando seu arco grande com força formidável, vibrou a corda do arco. E nisso elevaram-se exclamações altas de ó! E ai! E o filho de Pritha, lançando seus olhos em direção ao local onde aquele arco tinha sido vibrado, viu diante dele o filho de Radha. E por causa daquela visão sua fúria foi imensamente excitada. E cheio de ira e desejoso de matar Karna, aquele touro da raça Kuru o fitou com olhos rolantes. E, ó rei, vendo Partha se desviando do lado de Asvatthama, os guerreiros Kuru dispararam milhares de flechas em Arjuna. E o poderosamente armado Dhananjaya, aquele conquistador de inimigos, deixando o filho de Drona, se precipitou de repente em direção a Karna. E, avançando em direção a Karna com olhos avermelhados de raiva, o filho de Kunti, desejoso de um duelo com ele, disse estas palavras. Capítulo 60. Luta com Karna novamente. Karna é ferido e foge. Arjuna disse: agora, ó Karna, chegou a hora de confirmar a tua jactância loquaz no meio da assembleia, isto é, que não há ninguém igual a ti em luta. Hoje, ó Karna, lutando comigo em combate terrível, tu conhecerás a tua própria força, e não mais desrespeitarás os outros. Abandonando a boa educação, tu proferiste muitas palavras duras, mas isso que tu te esforças para fazer é, eu penso, extremamente difícil.
Agora, ó filho de Radha, lutando comigo na vista dos Kurus, demonstra o que tu disseste antes em desconsideração a mim. Tu que presenciaste a princesa de Panchala sendo ultrajada por patifes no meio da corte, agora colhe o fruto daquela tua ação. Impedido pelos laços da moralidade antes, eu desisti da vingança naquela hora. Vê agora, ó filho de Radha, o fruto daquela cólera no combate iminente. Ó indivíduo perverso, nós suportamos muita miséria naquela floresta por 12 anos completos. Colhe hoje os frutos da nossa vingança concentrada. Vem, ó Karna, me enfrenta em batalha. Que estes teus guerreiros Kaurava testemunhem o combate. Ouvindo essas palavras, Karna respondeu: ó Partha, realiza em ação o que tu dizes em palavras. O mundo sabe que as tuas palavras na verdade excedem teus feitos. Que tu tenhas te contido antigamente foi devido à tua incapacidade de fazer alguma coisa. Se nós testemunharmos a tua destreza agora mesmo nós poderemos admitir sua veracidade. Se a tua abstenção passada foi devido a tu teres sido retido pelos laços da moralidade, realmente tu estás igualmente limitado agora embora tu te consideres livre. Tendo como tu disseste, passado o teu exílio nas florestas exatamente de acordo com tua promessa e sendo portanto enfraquecido pela prática de um método de vida ascético, como tu podes desejar um combate comigo agora? Ó filho de Prita, se o próprio Sakra lutasse ao teu lado, ainda assim eu não sentiria ansiedade em aplicar minha destreza. Teu desejo, ó filho de Kunti, está prestes a ser realizado. Luta comigo agora, e contempla minha força. Ouvindo isso, Arjuna disse: até agora, ó filho de Radha, tu fugiste do combate comigo, e é por isso que tu estás vivo, embora o teu irmão mais novo tenha sido morto. Que outra pessoa, exceto tu, tendo visto seu irmão mais novo morto em batalha fugiria do campo, e contaria vantagem como tu fazes, em meio a homens bons e verdadeiros? Vaisampayana continuou. Tendo dito essas palavras para Karna, o invencível Vibatsu avançou nele e disparou uma saraivada de flechas capazes de atravessar uma cota de malha. Mas aquele guerreiro em carro poderoso, Karna, recebeu com grande vivacidade aquele disparo com uma chuva das suas próprias flechas, pesada como o aguaceiro das nuvens. E aquela saraivada violenta de flechas cobriu todos os lados e separadamente perfurou os corcéis e braços e proteções de couro dos combatentes. E, incapaz de tolerar aquele ataque, Arjuna cortou as cordas da aljava de Karna por meio de uma flecha reta e afiada. Nisso, tirando de sua aljava outra flecha, Karna perfurou Pandava na mão, no que o aperto do arco do último foi afrouxado. E então Partha de braços fortes cortou o arco de Karna em fragmentos. E Karna respondeu por arremessar um dardo em seu adversário, mas Arjuna o cortou por meio de suas flechas. E então os guerreiros que seguiam o filho de Radha se precipitaram em multidões sobre Arjuna, mas Partha os mandou todos para a residência de Yama por meio de flechas disparadas do Gandiva. E Vibatsu matou os corcéis de Karna, por meio de flechas afiadas e firmes, disparadas da corda do arco, puxada até o ouvido, e privados de vida eles caíram ao chão. E pegando outra flecha afiada e ardente dotada de grande energia o filho poderoso de Kunti perfurou o peito de Kama. E aquela flecha, atravessando a sua armadura, penetrou em seu corpo. E nisso a visão de Karna escureceu e seus sentidos o deixaram. E, recuperando a consciência, ele sentiu uma grande dor, e deixando o combate fugiu na direção norte. E nisso o poderoso guerreiro em carro Arjuna, e Uttara, ambos começaram a se dirigir a ele injuriosamente. Capítulo 61. Ataca Bhishma. Também os filhos de Dhritarashtra são feridos. Vaisampayana disse, tendo derrotado o filho de Vikartana Arjuna, disse ao filho de Virata, leva-me em direção àquela divisão onde aquele emblema de uma palmeira dourada é visto.
Lá o nosso avô, filho de Santano, semelhante a um celestial, espera, desejoso de um combate comigo. Nisso, vendo aquela hoste imensa apinhada com carros e cavalos e elefantes, o Tara, violentamente perfurado por flechas, disse: ó herói, eu não sou mais capaz de guiar os teus corcéis excelentes. Minha força enlanguece e minha mente está extremamente confusa. Todas as direções parecem estar girando perante os meus olhos por consequência da energia das armas celestes usadas por tios Curros. Eu estou privado da minha razão pelo fedor de gordura e sangue e carne. Contemplando tudo isso, por terror a minha mente está, por assim dizer, partida em duas. Nunca antes eu tinha visto semelhante número de cavalos em batalha. E por causa da batida das proteções, e do clangor das conchas, dos rugidos leoninos dados pelos guerreiros e dos gritos dos elefantes, e do som do gandiva semelhante ao trovão, eu, ó herói, fiquei tão estupefato que tenho sido privado de audição e memória. E, ó herói, vendo-te esticando constantemente a um círculo, no decorrer do combate, o gandiva que parece um círculo de fogo, a minha visão me falha e o meu coração é lacerado. E vendo a tua forma feroz em batalha, como a do manejador do pinaca quando inflamado com cólera, e olhando também para as flechas terríveis disparadas por ti, eu estou cheio de temor. Eu fracasso em ver quando tu pegas tuas flechas excelentes, quando tu as fixas na corda do arco, e quando tu as disparas. E embora tudo isso seja feito diante dos meus olhos, ainda assim, privado do meu juízo, eu não vejo. Meu vigor está enfraquecendo e a própria terra parece estar girando à minha frente. Eu não tenho força para segurar o chicote e as rédeas. Ouvindo essas palavras, Arjuna disse: não temas. Anima-te. Tu também, no campo de batalha, tens realizado, ó touro entre homens, façanhas admiráveis. Abençoado sejas, tu és um príncipe nascido na linhagem ilustre dos Matsyas. Não cabe a ti sentir-te desanimado em castigar teus inimigos. Portanto, ó príncipe, postado em meu carro, reúne toda a tua fortaleza e segura as rédeas dos meus corcéis, ó matador de inimigos, enquanto eu me envolvo mais uma vez em combate. Vaisampayana continuou. Tendo dito isso para o filho de Virata, aquele melhor dos homens e principal dos guerreiros em carros, Arjuna de braços fortes, dirigiu-se novamente ao filho de Virata, dizendo: leva-me sem demora para a vanguarda da divisão de Bhishma. Eu cortarei sua própria corda de arco na batalha. Tu verás hoje as armas celestes de beleza resplandecente, atiradas por mim, parecendo lampejos de relâmpago brincando em meio às nuvens no céu. Os Kauravas contemplarão o dorso enfeitado com ouro do meu gandiva hoje, e reunidos os inimigos discutirão, dizendo, por meio de qual mão dele, à direita ou à esquerda, ele atirará. E eu farei um rio terrível, de morte, fluir hoje em direção ao outro mundo com sangue em lugar de suas águas e carros em lugar de seus redemoinhos, e elefantes como seus crocodilos. Eu extirparei hoje, com minhas flechas retas, a floresta Kuru que tem mãos e pés e cabeças e costas e braços como os ramos de suas árvores. Sozinho, com arco na mão, derrotando a hoste Kuru, 100 caminhos se abrirão diante de mim como os de uma floresta em conflagração. Tu verás hoje o exército Kuru atingido por mim se movendo em círculos como uma roda, incapaz de fugir do campo. Eu te mostrarei hoje o meu treinamento excelente em flechas e armas. Permanece firmemente sobre o meu carro, o solo seja plano ou acidentado. Eu posso perfurar com minhas flechas aladas até a montanha de Sumeru que se encontra tocando os próprios céus. Eu matei antigamente, por ordem de Indra, centenas e milhares de palomas e calacanjas em batalha. Eu obtive minha firmeza de pulso de Indra, e minha agilidade de mão de Brahma, e eu aprendi vários modos de ataque e defesa violentos em meio a multidões de inimigos de Prajapati. Eu subjuguei, no outro lado do grande oceano, 60.000 guerreiros em carros, todos arqueiros ferozes, residentes em Iranyapura.
Vê, agora eu derroto a numerosa hoste dos Kuros como uma tempestade espalhando uma pilha de algodão. Com minhas flechas ígneas eu hoje porei fogo na floresta Kuro, que tem estandartes como suas árvores, os soldados da infantaria como seus arbustos, e os guerreiros em carros como seus animais predadores. Como um manejador do raio derrotando os danavas, eu sozinho, com minhas flechas retas, derrubarei dos compartimentos de seus carros os poderosos guerreiros do exército Kuro postados sobre eles e lutando no combate com todas as suas forças. Eu obtive de Rudra Raudra, de Varuna Varuna, de Agni Agneya, do deus do vento Avaiava, e de Sakra o raio e outras armas. Eu exterminarei sem dúvida a floresta da Dhritarashtra selvagem, embora protegida por muitos guerreiros leoninos. Portanto, ó filho de Virata, que os teus temores sejam dissipados. Vaisampayana continuou. Assim assegurado por Savyasashin, o filho de Virata penetrou naquela formação ameaçadora de carros protegida por Bhishma. O filho de Ganga, no entanto, de atos bravios, resistiu alegremente ao herói poderosamente armado que avançava pelo desejo de vencer os heróis em batalha. Jishnu, então, enfrentando Bhishma, cortou seu estandarte completamente fora das bases por atirar uma flecha decorada com ouro trespassado pela qual ele caiu ao chão. E nisso 4 guerreiros poderosos, Dussasana e Vikarna e Dussa e Vivingsati, habilidosos com armas e dotados de grande energia, e todos enfeitados com guirlandas e ornamentos belos, avançaram em direção àquele arqueiro terrível. E, avançando em direção a Vibatsu, aquele arqueiro impetuoso, todos esses o rodearam. Então o heróico Dussasana perfurou o filho de Virata com uma flecha em forma de meia-lua e ele atingiu Arjuna com outra flecha no peito. E Jishnu, enfrentando Dussasana, cortou por meio de uma flecha de gume afiado, equipada com asas de urubu, o arco de seu adversário entrançado com ouro, e então perfurou seu corpo no peito por meio de 5 flechas. E, afligido pelas flechas de Partha, Dussasana fugiu, deixando o combate. Então Vikarna, o filho de Dhritarashtra, perfurou Arjuna, aquele matador de heróis hostis, por meio de flechas afiadas, e retas equipadas com asas de urubu. Mas o filho de Kunti em um instante o acertou também na testa com flechas retas. E, perfurado por Arjuna, ele caiu de seu carro. E nisso, Dussara, protegido por Vivingsati, cobriu Arjuna com uma nuvem de setas afiadas, impelido pelo desejo de resgatar seu irmão. Dhananjaya, no entanto, sem a menor ansiedade, perfurou os dois quase no mesmo instante por meio de um par de flechas de gume afiado e então matou os corcéis de ambos. E nisso, ambos aqueles filhos de Dhritarashtra, privados de seus corcéis e com seus corpos mutilados, foram levados embora pelos guerreiros atrás deles, que tinham se adiantado com outros carros. Então o invencível Vibatsu, o filho poderoso de Kunti, enfeitado com diadema e de mira infalível, atacou simultaneamente todos os lados com suas flechas.